Boa noite. Eu quero, antes de mais nada, realçar a minha alegria de poder voltar aqui à igreja da cidade. Inicialmente, a convite do pastor Carlito, é sempre um grande prazer, uma grande honra. Vocês podem ter a certeza de estar aqui nessa noite, principalmente no Marketplace, esse encontro empresarial, inspirando homens e mulheres de negócios. Que coisa bonita isso, né? Uma igreja tratando da fé e tratando do trabalho. Como é difícil isso, por isso que a minha alegria ela é muito maior quando eu posso vir a uma igreja e tratar desse tema. E eu quero não só agradecer ao pastor Carlito, mas eu quero agradecer também ao pastor Eduardo, muito gentil, ao Luiz Fernando, que me buscou lá ele e o irmão Alexandre, foram até São Paulo e me trouxeram até aqui. Muito obrigado ao pastor Robson, todos eles, o pastor Ralph, que eu aqui o revi da viagem à Coreia do Norte, tantos amigos aqui que a gente está revendo. Muito obrigado mais uma vez por essa gentileza e o carinho que estão nos recebendo. Eu queria muito tratar sobre esse tema, a convite do pastor Carlito. Eu queria falar um pouco com vocês sobre isso, sobre a fé e o trabalho. Como que eu, como empresário ou como empresária, como que eu trato essa questão da igreja? Porque, de uma maneira geral, os nossos púlpitos, eles são extremamente silenciosos. Eu não sei se eu tenho um passador daqui, acho que eu tenho que pedir para que você passe, né, os slides. Então, se você puder passar o próximo, isso aí. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver pelas TVs, acho que estão conseguindo ver aí, né? Nós vamos falar nós vamos falar sobre esse país, nós vamos falar sobre trabalho num país que não é fácil empreender. E eu acho que eu, como cristão, eu tenho que ter essas noções, quais são as dificuldades que eu tenho. E isso é basicamente para você ter uma noção, não mudou durante a pandemia. Se você pegar ali, por exemplo, a nossa carga tributária, gastos do governo, liberdade para empreender, liberdade para trabalhar, liberdade de comércio, relações trabalhistas, é muito complicado. E eu acho que eu tenho que ter essa noção para que eu, como cristão, eu possa saber qual é a maneira mais fácil, como eu posso mudar isso, qual é a contribuição que eu posso dar, e é isso que a gente vai comentar um pouco durante a noite, desse bate-papo. Próximo, por favor. E eu queria comentando algumas coisas, principalmente que o pastor Carlito me pediu, para que a gente falasse da fé e o trabalho nesse Brasil pós-pandemia. E para mim uma das coisas que ficou muito claro, e Deus tem os seus planos, que não são os nossos planos, talvez não houvesse nenhuma instituição que tivesse sido tão atacado antes da pandemia como foi o caso da família. Diuturnamente a gente vê a imprensa, vê os órgãos aí fora atacando essa instituição fundamental que é a família. E na minha opinião, talvez a instituição que mais fortalecida saia depois da pandemia é a família. Porque durante a pandemia, no lockdown, nas restrições sanitárias que nós tivemos, ninguém ia fazer o seu isolamento social sozinho, você tinha que procurar a família. Então, eu acho que nós tivemos uma importância da família fundamental. As pessoas reconheceram, né? Se volta agora, por exemplo, nas empresas, pessoas querendo comer mais em casa, valorizar mais a refeição com a esposa, com a família. Então, é interessante a maneira como as pessoas estão enxergando isso. Então, essa importância da família. O próximo, por favor. E não só isso, que eu acho que é muito importante para nós como igreja, como cristãos, ou mesmo você que não seja como cristão, você vai concordar comigo, a fragilidade da vida humana. Porque nós vimos num ritmo tão acelerado e o homem estava se julgando, né, o dono do universo, com toda essa tecnologia, agora se planeja chegar a Marte, essas coisas todas, e de repente vem um vírus e derruba tudo isso, para o país inteiro, fecha o planeta, e as pessoas não sabiam, né, o que fazer, morte, a perda de entes queridos. E nesse momento, não há tecnologia, não há universidade, não há pensador que consiga levar uma resposta para essas perdas, para essa fragilidade. Então, parece que, de repente, uma coisa que a gente não falava, ninguém comentava sobre morte, a palavra que mais nós ouvimos nos últimos 2 anos foi morte, morte, morte e morte. E quem pode dar a resposta para esse vazio? É o cristianismo, é a igreja. Então, acho que essa é uma oportunidade única. O próximo, por favor. E não só isso que eu não poderia esquecer, na pandemia,
e em toda a dificuldade, eu queria tomar isso aí como um exemplo para os seus negócios, e quero começar a partir daí a falar sobre fé e trabalho. Nunca esqueça desse versículo, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos. Isso é um mandamento. A gente pensa que a gente só tem os 10 mandamentos. E não, nós temos diversos mandamentos, e esse é um dos mandamentos. E olha só o que ele diz aí. Não andei ansiosos do quê? De coisa alguma. Nem pelo coronavírus, nem pelos problemas que eu vou ter na minha empresa, nem pelas dificuldades trabalhistas, nem pela falta de caixa, nem porque eu não estou conseguindo vender, nem porque meu negócio não está dando certo. Não andei ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, olha só que interessante, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como é que andam as nossas orações? No meio do meu negócio eu tenho parado, como eu me pego tomando decisões, fazendo um negócio, esquecendo das orações. A gente tem orado, eu tenho entregado aquele negócio para Deus, eu tenho pedido a direção, como é que eu tenho me portado em relação a essas grandes... E agora mesmo nesse Brasil pós-pandemia. Agora, mais do que isso, eu não só tenho que colocar petições, mas principalmente isso, eu estou pronto para anunciar o Evangelho. E aí isso inclui o meu trabalho, inclui a minha profissão, inclui aquilo, o meu testemunho tem que ser dado lá. Eu vou só anunciar o Evangelho aqui na igreja, ou quando a gente for fazer alguma viagem missionária da igreja, não. Eu estou pronto para anunciar o Evangelho. Charles Spurgeon, ele tinha uma frase muito interessante, diz o seguinte, que se você não tem o desejo de levar alguma outra pessoa para o céu, é porque você não está indo para lá. Porque se você estiver indo para lá, você está com vontade, você quer levar, você quer falar no trabalho, você não vai se envergonhar no posto de gasolina, no caixa do banco, com quem você estiver falando, né? E olha só que coisa interessante nesse Brasil pós-pandemia, a importância da igreja. Isso aí é um relatório das Nações Unidas. Olha como a gente não se esquece disso. As crianças não são o rosto desta pandemia, mas elas correm o risco de estar entre as suas maiores vítimas, principalmente pelas escolas fechadas, e não só isso. Você imaginou como é que foi essa pandemia para as crianças na população mais pobre? Como foi na África? Então, acho que a gente tem que ficar atento e a igreja vai ter um papel fundamental. E é interessante que nesse Brasil pós-pandemia, eu me lembrei muito de uma frase de Billy Graham. E isso há mais de 40 anos ele diz o seguinte, eu acredito que uma das próximas grandes cartadas de Deus será através dos cristãos no local de trabalho. Que coisa maravilhosa isso. Billy Graham, talvez o maior evangelista do século, ele não está falando que vai ser um movimento missionário, que vai ser um avivamento, alguma coisa diferente, mas sabe aonde vai ser? Vai ser no seu trabalho, você dando o seu testemunho, isso vai ser a grande cartada, a grande jogada de Deus nesse evangelismo que a gente vai ter, e principalmente agora, nesse período pós-pandemia. Próximo, por favor. E uma das coisas que a gente vai ter que aprender, agora falando aqui de entre negócios e trabalho, isso aí é um relógio online, e a gente vai ter que começar a entender isso. Por quê? Isso aí é principalmente pós-pandemia. Qual é o Brasil? Qual é o mundo que tem pós-pandemia? Isso é um relógio que está online do déficit público de cada um daqueles países. O Brasil está ali, você vai ver que os Estados Unidos é o primeiro, o segundo é a China. O que significa aquele reloginho vermelho? Significa, nesse momento exato, agora, que aqueles países estão gastando mais do que eles estão arrecadando. Então, imagina o teu orçamento familiar, você está ganhando 10, você está gastando 12. Isso que está acontecendo com cada um daqueles países, ou seja, nesse Brasil, nesse mundo pós-pandemia, pode acreditar, vai faltar recurso público. Próximo, por favor, eu tenho que tomar muito cuidado em relação a isso. E se eu for trazer isso para o Brasil pós-pandemia, se tiver nascendo um garoto hoje aqui em São José dos Campos, ele pode muito bem ver isso aí. Qual é a recepção de boas-vindas que ele vai receber quando ele vai lembrar que a sua parte na nossa dívida pública hoje aqui é R$25 mil. Cada novo brasileiro que está saindo já está devendo, em termos de déficit público, R$25 mil. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu for colocar a minha esperança em alguma coisa, não vai chegar a lugar nenhum. Se você puder voltar para a gente poder fazer juntos, não. Então, eu tenho que parar de acreditar no Estado. Eu estou dizendo isso dentro do meu negócio, como igreja. Por quê? Porque nesse Brasil pós-pandemia, nesse mundo pós-pandemia, eu tenho essa função social que eu vou ter que estender a mão para crianças e outras situações que a gente vai ver. O Estado não tem mais competência para se fazer em relação a isso. Próximo, por favor. Olha que coisa interessante isso em relação ao Estado, que eu queria comentar alguma coisa com vocês. Isso é a realidade, eu não estou trazendo ideologia, não estou trazendo política, eu estou trazendo um fato.
Nós expandimos o governo a níveis impensáveis. Pagar salários, sustentar negócios, limitar liberdades. É isso que nós fizemos durante a pandemia. Eu não estou julgando se foi certo, se foi... Eu estou dizendo o que aconteceu. Próximo, por favor. E não só isso. Nesse momento, eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica ao funcionário público em si. Mas qual foi a contribuição na pandemia do setor público de uma maneira geral? Nós, nas nossas empresas, e você no seu negócio, teve que se ajustar, teve gente que demitiu, teve gente que fechou negócio, teve gente que quebrou, tem gente que está tentando renascer. Nada aconteceu no setor público, nem redução de salários isso aconteceu. Estou só tentando mostrar essa realidade, como é difícil a gente tratar dessa questão. Próximo, por favor. E não só isso. Não, volta lá, porque eu vi que está passando rapidinho. Em quem você confia mais hoje com tudo isso que aconteceu? Você confia na solidariedade, nos seus amigos, no seu colega, na sua igreja, ou você confia em algum poder público para resolver algum problema que você tem? E não só isso. Na minha opinião, eu coloquei uma frase, essa é a minha interpretação, você pode não concordar, mas, na minha opinião, hoje, o maior inimigo do cristianismo hoje não é o islamismo radical, não é o ateísmo, o maior inimigo hoje do cristianismo é o Estado. É impressionante a maneira como ele está interferindo no ato de cultuar, como ele quer interferir na educação dos nossos filhos. Agora mesmo, eu estava olhando ali, o Ralph estava comentando comigo, numa universidade nossa, professores, numa universidade confessional, professores falando da questão de transgêneros, da ideologia dos transgêneros. Então, e é o Estado, é o Ministério Público, nós temos ações do Ministério Público, eu tenho um trabalho voluntário junto a escolas confessionais, Ministério Público agora obrigando a gente a fazer banheiros transgêneros, né? Quantas vezes o Ministério Público não está proibindo publicações, e vocês também passam por isso. Então a gente tem que ficar muito atento dessa confiança. O próximo, por favor, como a gente tem que tomar cuidado com isso. E chega num tal ponto, isso é um pequeno município lá do Maranhão, São Raimundo da Doca Bezerra. Esse município da população tem 5.700 habitantes. Desses 5.700 habitantes, 99,5% dependem do Bolsa Família. Hoje, mais da metade da população do Maranhão depende do Bolsa Família. Ou seja, o que tem de inscritos no Bolsa Família no Maranhão e mais 5 estados é superior à população economicamente ativa. Ou seja, o número de carteiras registradas é menor do que o número de pessoas inscritas no Bolsa Família. Tem que ter uma emergência? Tem. Tem que ter uma ação social? Tem. Mas até que ponto? Que dignidade humana a gente tem numa relação como essa? Próximo, por favor. Então, quando eu vou falar sobre trabalho e fé, eu tenho que pensar sobre isso. E é interessante que você tem isso num país que tem uma das agriculturas mais desenvolvidas do mundo. E hoje a gente não consegue contratar um tratorista, não consegue contratar um operador de colhedeira, não consegue contratar um pedreiro. A falta da mão de obra no setor, e eu estou colocando essas coisas porque a área que eu trabalho, vocês vão ver alguma coisa de agricultura, porque são dois mundos. Então eu tenho que saber compatibilizar isso, a minha fé, o meu trabalho, nessas situações que tem com o meu país, e o que eu posso fazer para poder mudar isso. E eu estou dizendo isso porque se é uma coisa que a gente vai começar a aprender, e eu vou falar muito para você a partir disso até agora, e você já deve ter tido essa noção, o Brasil hoje é uma das maiores potências agrícolas do planeta. Eu não sei se você sabe, mas hoje o Brasil manda comida para 200 países. Então você imagina o tanto de pessoas que hoje não dependem do Brasil. E esse poder agroalimentar vai dar um protagonismo geopolítico muito grande para o Brasil. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que oportunidade que a igreja brasileira não vai ter com esse protagonismo de nós levarmos juntos também o Evangelho e levarmos a palavra da salvação. Próximo, você imagina, quantos países não recebem a nossa carne, não recebem o nosso café, não recebem o nosso suco de laranja? Isso é um Brasil pós-pandemia, uma das coisas que eu vou ter que saber administrar no meu negócio. Isso aí, por exemplo, aconteceu no meio da pandemia, aconteceu algo que foi incrível. Chegou um determinado momento que o preço do petróleo, e hoje eu estou falando isso, que o petróleo hoje está acima de 100, mas o preço do petróleo na pandemia ficou abaixo, ficou valor negativo. Ou seja, num determinado momento, as indústrias petrolíferas eles estavam pagando para você retirar o petróleo, porque um poço de petróleo você não fecha.
Não tem jeito, ele tem que continuar sendo produzido. Se você fechar e lacrar um poço, você não consegue reabri-lo. Quando você fez o lockdown, o que aconteceu? Caiu o consumo de combustível, e aí a tancagem foi enchendo, os navios não tinham mais onde transportar esse petróleo, as petroleiras estavam pagando, ficou menos $40 o barril. Isso é um negócio impensável em termos de economia. Por que eu estou dizendo isso? A gente acha que, assim, economia é como um interruptor, você desliga, agora vamos religar a economia, você vai lá e religa e vai dar tudo certo. E não é assim. Por quê? Eu estou dizendo que nós vamos ter consequências, e não estou aqui entrando no mérito se foi certo ou não, esse fechamento da economia, mas isso gera consequências, isso gera fatos. Próximo, por favor, que a gente vai ter que aprender. Chegou num ponto tão interessante que a Vale, a Vale do Rio Doce, é uma foto de um caminhão da Vale, o maior caminhão do mundo, transporta 600 mil quilos. A Vale do Rio Doce valia menos do que o Zoom, esse aplicativo que a gente estava usando aí durante a pandemia. Então, são situações em que a gente tem que... Esse é o Brasil pós-pandemia no teu negócio que você vai ter que aprender a lidar. Esses dias eu estava num evento, um irmão, um cristão, que é o CMO do McDonald's, que é o João Branco, e ele fez nesse almoço, ele me fez uma colocação que eu achei muito interessante. Ele falou, olha, o que aconteceu é o seguinte, antes da pandemia, se você fosse um lutador de judô, você estava acostumado a colocar o seu kimono, ia lá naquele tatame e ia lutar o seu judô normal, todo dia você fazia esse tipo de treino. Agora, o que aconteceu? A hora que você chegou para lutar, você está com o mesmo kimono, só que, olha, retiraram o tatame, você está em cima de um granito e jogaram um sabão líquido e aquilo está escorregadio. É assim que agora você está entrando nesse Brasil pós-pandemia. Exatamente isso. Veja, esse aqui é um relatório, por exemplo, do Banco Central da Inglaterra. Olha que coisa interessante. Eles advertiram, eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista, e quero deixar depois o potencial que o Brasil tem em relação a isso. Mas olha que interessante eles colocaram aqui, adverte sobre a pior crise econômica desde 1706. Isso não é o Banco Central do Brasil, é o Banco Central da Inglaterra, um país que passou por 2 guerras mundiais, um país que passou pelas guerras napoleônicas para fazer uma previsão dessa. Então, a gente tem que estar preparado, né? Isso aí é outro... Olha que gráfico interessante, isso é um gráfico de commodity. Eu nunca tinha visto isso num gráfico. Agricultor hoje tem que estar ligado na bolsa. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Olha, se você pegar ali desde 1990 até 2020, olha as oscilações de preço que tem. De repente, num dia, olha o pico que deu. Quer dizer, haja coração. De repente você acorda, está acordando rico, está dormindo pobre, literalmente. Próximo, por favor, as coisas podem ir, né? Então, e o que é interessante nisso, quando eu trago fé para o trabalho? Olha, esse foi um estudo publicado agora recentemente nos Estados Unidos. O custo do colapso e do declínio do casamento aumentou, explodiu o número de divórcios. Isso está acontecendo aqui no Brasil também, por essa questão da pandemia. Mas olha que coisa interessante, como isso está associado com a parte econômica. Isso é em um ano nos Estados Unidos, o custo desse divórcio, isso aqui não é um trabalho de um cristão, de um pastor, isso é um trabalho de um economista da Universidade de Chicago. Olha o que ele está dizendo, que o custo dos divórcios em um ano nos Estados Unidos foram de 112 bilhões de dólares. Ou seja, em 10 anos, acima de $1 trilhão pela desintegração da família. Ontem nós tivemos uma inauguração lá na minha cidade de um centro de atendimento à mendicância, de homens em situação de vulnerabilidade na rua. Não sei se aqui também em São José dos Campos tem aumentado, mas na minha cidade, São José do Rio Preto, aumentou muito. Nós lançamos, aí fizemos uma pesquisa entre mais de 1.000 homens em situação de rua em São José do Rio Preto. Desses 1.000 homens, 58% foram para a sarjeta por razões familiares. A gente pensa que é problema econômico, o cara perdeu o emprego por razões familiares. 23% foi por razões econômicas. Então, a gente tem que procurar a raiz. O próximo, por favor. E aí, nesse mundo, volta só um pouquinho, só para mostrar isso aqui. Esse mundo é tão interessante que essa juventude... Agora o próximo, professor. Tudo isso aí a gente está chamando de desmaterialização. Aquilo ali está na tela, não sei se você consegue ver, mas cada um daqueles íconezinhos, daqueles desenhos, era aquilo que a gente usava antes de você ter o telefone celular. Então, hoje, num telefone celular como esse, você tem uma série de coisas. Você tem aqui um telefone, você tem uma calculadora, você tem uma câmera, você tem uma série de coisas que antes você tinha que ter itens separados. Você tinha que ter um despertador. Hoje não, o teu celular serve para tudo isso.
Então, é o que a gente chama de desmaterialização, ou seja, você faz uma série de coisas em um único equipamento. Então, você faz mais usando menos. Essa é a mensagem da garotada, né? Preocupado, e com razão, com a pegada de carbono, com esse mundo moderno, com a questão meio ambiental. Eu tenho que usar menos os recursos naturais. Olha que coisa interessante como o Brasil já está fazendo isso. Entre 1980 e 2020, a cultura do algodão aumentou a produção em 330%, mas a área plantada foi diminuída em 60%. Você consegue entender um negócio em que aumentou 330%, mas os recursos que ele utiliza diminuiu 60%. Então, nós como brasileiros, nós temos muita coisa a mostrar e a gente acha que não, que é o contrário, que não está acontecendo isso. E nesse ponto, o que eu acho importante? A gente redescobrir, eu sempre gosto de falar sobre isso como cristão, uma das grandes heranças da reforma protestante, que é a vocação. Essa é uma palavra religiosa. Quando Martinho Lutero chegou lá em 1 Coríntios 7:20, ele foi fazer a tradução, aí ele traduziu isso, esse chamado, essa vocação, esse propósito, né? Essa bússola da minha vida. Isso é uma palavra religiosa. Isso vem da tradução da Bíblia. Até então, ninguém usava a palavra vocação. E hoje é uma coisa que o mundo se apropriou dela, só que ela tem uma origem. Eu tenho um filho vocacionado para ser médico, um filho que vai ser vocacionado. É uma palavra religiosa. E nesse mundo de fé e trabalho, você tem que parar qual é a sua vocação. No teu negócio, qual é a tua vocação? Você já descobriu, né? E vocação, às vezes, é uma série de portas e é aquela porta que Deus vai abrir para você. Não é aquilo que você acha que você vai ganhar, onde vai ganhar mais dinheiro, não. Qual é a sua vocação? Onde é que você está encontrando esse propósito? E Lutero dizia uma coisa muito importante, abrindo a mente, lá no Grande Catecismo, ele diz o seguinte: quando você ora pelo pão diário, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, você está orando por todas as coisas que contribuem para que tenha e desfrute o seu pão diário. Você tem de abrir e expandir o pensamento de modo que vá além do saco de farinha e do forno e chegue às plantações. E eu gosto desse linguajar do Lutero, porque eu sou um agricultor, as lavouras, e é o país inteiro que produz, processa, e quer dizer, eu estou fazendo a oração do Pai Nosso, mas eu tenho que ter essa visão, essa cosmovisão econômica bíblica. Poxa, eu tenho que orar por quem? Para o cara que está plantando trigo, e trigo a gente pode lembrar até da Ucrânia, mas para o padeiro, para o transportador, para o motorista. Essa é a visão que eu tenho que ter. E às vezes as igrejas elas não têm esse tipo de visão. Eu sempre gosto de dizer, às vezes a gente tem aqueles programas sociais, tem um sopão, e tem uma série de coisas que a igreja faz, mas só que, veja, qualquer um dos nossos necessitados hoje no Brasil, o que eles precisam? Eles precisam de um bem econômico. Os mais necessitados aqui de São José dos Campos, ou eles precisam de uma camisa, de uma roupa que alguém vai ter que produzir, ou eles precisam de uma comida que algum agricultor vai ter que plantar, ou eles precisam de algum medicamento que alguma... Então, sempre há uma razão econômica, sempre eu tenho trabalho, sempre eu tenho empresários atrás que estão trabalhando para que eu possa gerar esses bens para atender essas necessidades. E a Bíblia é muito clara em respeito, liberdade econômica versus ação social. Próximo, olha só esse versículo que a Bíblia diz: quem roubava, não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e fazer o quê? Ajudar os pobres. Então, nesse momento de pós-pandemia, aumenta a minha responsabilidade de ajudar aqueles necessitados. Não só isso, olha lá em Tito. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a exercer ocupações honestas para quê? Para suprir as suas necessidades. Quer dizer, eu trabalho, eu gero alguma coisa para que eu possa atender a esses necessitados. Então, o trabalho ele é uma forma em que eu possa atender essas necessidades. Esse é um gráfico muito interessante. Esse é o gráfico onde, e você vai ver que ele casa muito com o cristianismo, é onde são os países mais caridosos. Então, onde você vê aquela cor vermelha, é onde você tem mais a aplicação da caridade. Olha que coisa interessante. Dá um toque no slide para mim agora, faz favor. Veja como essa caridade, ela casa em cima da liberdade econômica, ou seja, onde as pessoas mais podem empreender. Por isso que, por exemplo, um dos países que tem o maior índice de liberdade econômica, que é os Estados Unidos, é onde você tem os maiores índices de filantropia. As pessoas têm essa noção, né, da geração da riqueza e depois da utilização dessa riqueza, como aqueles versículos que a gente acabou lendo. Então, isso casa de uma maneira muito perfeita. O próximo, por favor. Isso é uma das coisas que eu queria muito comentar com vocês. Imagine, por exemplo, isso aí é uma atividade que nós tivemos na Sociedade Bíblica agora recente, lá na Venezuela.
Não sei se você sabe, uma Bíblia para você, hoje na Venezuela, ela está custando quase 4 meses de salário. Estou falando de uma Bíblia. Então você imagine os batistas, imagine os presbiterianos ou qualquer cristão da Venezuela, como é que ele pode fazer para comprar uma Bíblia? Então é aí que eu tenho que ter a noção, porque se eu não tiver essa liberdade econômica, primeiro de poder ajudar, mas se eles não tiverem, eles vão ficar nessa situação, uma dependência por uma Bíblia, dependência do Estado e assim por diante. Próximo. Então eu tenho que ter essa concepção, eu não consigo separar negócios, e um dos grandes erros da igreja, e muitas igrejas, é sempre assim, a riqueza é coisa do diabo, a virtude é a pobreza, e não é. Se você puder voltar um pouquinho, faz favor, só segurar um pouquinho, volta um slide para mim, faz favor, porque às vezes a gente acaba, a área da economia eu acho complicada, tratar de negócios, a igreja não deve falar sobre isso é coisa do mundo, não, o nosso Deus, ele é soberano sobre todas as áreas, inclusive sobre as áreas dos negócios, e eu vou te dizer uma coisa, eu adoro economia, e para mim o melhor livro de economia é a Bíblia. Por quê? Claro que a Bíblia não é um tratado de economia, mas quando eu entrego o setor da economia para o mundo aí fora, eu estou tirando, Deus não comanda essa área, e não é assim. Então eu tenho que ter essa visão de que o meu Deus é soberano, Ele é o Deus da riqueza e o Deus da pobreza, Ele é o Deus da minha vida. Eu queria só que você prestasse um pouquinho, eu estou falando como agricultor, por isso que eu falei para você que ia comentar alguma coisa sobre agricultura, sobre esse pequeno vídeo que eu vou falar aí para você agora. Próximo, por favor. One day, Benjamin Franklin discovered electricity and changed the world. One day, Santos Dumont flew into Paris and changed the world. One day, Ford created assembly lines and changed the world. One day, Fleming created the first antibiotics and changed the world. One day, Einstein wrote E equals MC2 and changed the world. One day, 10,000 years ago, a woman sowed the grain, but she did not change the world. We must allow all people to change the world. Pode voltar, você passou, pode parar. Eu só queria comentar isso, aí nesse finalzinho, depois acabou entrando outro vídeo, mas o que nós estamos vendo? Eu queria falar duas coisas sobre aquele vídeo. Primeiro, quem muda o mundo, é um grande sonho às vezes da juventude, não é o Estado. Quem muda o mundo são pessoas que estão fazendo coisas, que estão transformando, é gente que está hoje inventando alguma coisa. E no final daquele vídeo sobre a comida, diz o seguinte, que nos próximos 34 anos, nós vamos ter que produzir a mesma quantidade de comida que nós produzimos nos últimos 5.000 anos. Então esse é um desafio gigantesco para o mundo e para o Brasil. Mas isso descortina o horizonte que a gente tem. Então, um país que tem, num momento como esse, principalmente pela guerra, da invasão da Rússia na Ucrânia, essa questão reacende essa questão da segurança alimentar, e o Brasil vai ter um protagonismo maior ainda nisso, mas interessante, vamos só ver, acho que desligou agora, eu ia só passar um slide para a gente ter uma noção, porque a gente imagina o seguinte, olha como é que nós estamos transportando a nossa safra, só para você ter uma noção. Isso aí é próximo a Tangará da Serra, no Mato Grosso. Porque a gente imagina o agronegócio com toda essa exportação, com todas essas coisas, e a gente imagina assim, que, né, isso aí, por exemplo, é a BR-163. A gente ainda tem que escoar safra de soja pelos portos do Arco do Norte com esse tipo de estrada, que ainda não está asfaltada. Próximo, por favor. É uma coisa incrível. Agora, sabe o que é o duro? Que aí a gente poderia aí ter uma ferrovia. Só estou mostrando para você essa questão, como eu tenho que associar trabalho, como eu tenho que associar com essas coisas. Isso.
Só para você ter uma noção, em 1869, né, olha só, 4 anos depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, eles já uniram o Pacífico ao Atlântico em uma ferrovia, em 1869. Próximo, por favor. Estou tentando mostrar algumas coisas para vocês aí. Em 1889, o czar Alexandre II inaugurou a Transiberiana, mais de 9.000 quilômetros de ferrovia, 1889. Próximo, por favor. Olha que coisa interessante. Em 2015, a China construiu 9.000 quilômetros de ferrovia de alta velocidade e mais de 20.000 quilômetros de ferrovias no total em apenas 2015. O Canadá, em 1885, ele ligou Montreal a Vancouver, ou seja, o Pacífico ao Atlântico. Agora, aquela foto que eu mostrei no início, que a nossa BR-163, ela tem 900 quilômetros, e nós não conseguimos há mais de 30 anos fazer uma ferrovia ali, está parado hoje no judiciário. Então é o que eu falo, se a gente não tiver essa liberdade para poder levar isso adiante, nós não vamos chegar a lugar nenhum, não adianta você produzir, você ser eficiente. E uma das coisas que o Brasil é eficiente, eu queria mostrar alguma coisa, como a fé, ela pode estar agregado à questão do trabalho. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar na igreja da cidade da tão famosa janela 1040. Por que janela 1040? É onde está a maioria dos povos muçulmanos, budistas e hinduístas. 86% dos grupos dos povos não alcançados estão nessa janela 1040. Então, qualquer movimento missionário tem que levar em conta a janela 1040. Próximo, por favor. Por quê? O que tem na janela 1040, além da falta do evangelho? O que tem lá? Onde estão os países mais pobres do mundo, onde tem as mais altas taxas de desemprego, só que ali também é onde eu tenho o Coffee Bean Belt, é o cinturão do café, na mesma sobreposição do Brasil. E o quê? Nós somos o maior produtor e o maior exportador de café do mundo, que se sobrepõe a toda essa janela 1040. O que eu estou querendo dizer? Percebe a ligação do trabalho, da economia com o evangelismo? De eu utilizar esse produto que a janela 1040 precisa e que eu possa levar lá? Se você puder... É isso, agora vamos passar. Então, veja, às vezes a gente tem a seguinte maneira de dizer o seguinte, não, a economia, a riqueza, o lucro, isso nunca vai estar associado à questão do evangelismo. Eu estava comentando agora com o pastor Carlito, eu trouxe para ele um grupo de empresários, nós se reunimos, nós estamos fazendo 100 mil Bíblias e estamos mandando em ucraniano, para a Ucrânia. E aí o pastor Carlito falou, puxa, nós temos lá quase 40, então trouxemos para cá 40 Bíblias em ucraniano para entregar para eles. O que é isso? É o lucro, porque, veja, o missionário que está lá, alguém teve que ter um lucro em alguma empresa, em algum negócio, para poder contribuir, para poder dizimar, para que as coisas possam acontecer. Então, seu negócio faz parte de poder sustentar uma igreja, aquilo que ela faz e como que ela evangeliza. E não só isso, preste atenção um pouquinho nesse vídeo para você entender essa associação da fé e do trabalho. Vamos lá, esse vídeo agora, por favor. أنا هنادي فلسطينية من مدينة أريحة بشتغل في الصودا Palestina e ela é de Jericó e ela trabalha nessa كل يوم باجي empresa. على الصودا بحب الشغل كتير هون مرتاحة فيه وبحب أكمل معه. Essa é uma judia e ela trabalha na mesma empresa. Ela está encarregada de um setor da empresa. Essa é outra judia que trabalha na mesma empresa. Ela é israelense. E ela está apresentando a Sara, que é uma beduína de Harar. אני יעקב, מבאר שבע, איש צוות, עובד בסודה סטרים, ומחמוד, פלסטיני, אנחנו עובדים כמו משפחה, אין כמוהו. Yalla, action! Hi, my name is Mahmoud. I'm a Palestinian from Shofat Camp. This is my friend Yaakov. Um israelense e um palestino.
que é mercado? Mercado é o que vocês fazem. É isso. O Brasil é o maior. Olha, eu vou te falar uma coisa. O Brasil é o maior exportador de carne kosher do mundo. Carne para os judeus ortodoxos. E, ao mesmo tempo, o Brasil é o maior exportador de carne halal do mundo para os muçulmanos. O mercado faz amigos, onde a política cria inimigos. E se o mercado não transita, as mercadorias não transitam, o que transitam? Os exércitos. Você já imaginou se a Rússia e a Ucrânia estivessem trocando mercadorias? Eles não estariam assim. Então, vocês têm um papel fundamental sobre isso. E é tão interessante a valorização do mercado e do trabalho, que a Bíblia faz muita pergunta sobre isso. Qual é a tua ocupação? Não pergunta o nome. Qual é a tua ocupação? O que você faz? Qual é o trabalho? Como é que você usa a tua mão? Como é que você usa os teus talentos? Como é que você usa as suas habilidades? E é tão interessante. Veja, nesse mundo que a gente vive, 99% das pessoas... Eu não sou pastor. Aqui eu tenho certeza que deve ter 4 ou 5 pastores. E o restante, 99%, nós não somos pastores. E nós vamos ficar fora da grande comissão? Nós vamos ficar fora do ID? E como é que eu posso participar da grande comissão e do ID? É lá no meu negócio, é lá no meu trabalho. Eu não tenho outra maneira. Você já reparou quanto tempo você trabalha? Não sei se você já fez essa conta ou não. Se você fizer essa conta, um homem aí mais ou menos trabalhando, aí dos 18 até os 60 anos... Você já fez a conta? Ele vai passar 90 mil horas no trabalho. Muito mais tempo que ele vai passar na igreja. Muito mais tempo que ele vai trabalhar no serviço missionário. Então não tem como eu poder dissociar sobre isso. E sabe, o próximo, por favor. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Não sei se você sabe. Eu trouxe aqui alguns versículos, vou falar rapidamente, tanto do Velho como do Novo Testamento. Se você pegar a origem da palavra trabalho, ou ocupação, ou função, o trabalho que eu tenho, ela vem da raiz hebraica de avodá. E avodá, como você vai ver lá em Êxodo, como você vai ver ali em Gênesis 29, como você vai ser, beleza, você pegar ali Êxodo 34, 21. 6 dias trabalharás, avodá, mas ao 7º dia descansará. Então essa é a raiz do trabalho, do esforço físico, Então avodá, trabalho. Próximo, por favor. E como é que eu falo de adoração para a Bíblia? Olha só, próximo, por favor. Se você puder ir adiante, para a gente falar rapidamente. Adorar também vem da mesma raiz do avodá. Aí você vê lá, olha só, Josué ali, 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-lo com integridade e confiança. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais da além do Eufrate, e servi ao Senhor, e adorar ao Senhor. Adorar, avodá. A mesma raiz hebraica. Ou seja, o que a Bíblia está me ensinando de uma maneira clara? Que trabalhar é uma maneira de eu adorar, porque são a mesma raiz da palavra. A Bíblia é claríssima, eu peguei vários versículos, então não tem como eu não adorar a Deus no meu trabalho, porque é a mesma raiz. E eu não sei se você sabe, a palavra trabalho, ela aparece muito mais vezes na Bíblia do que adorar, do que louvor, do que música. Então, mais de 800 vezes. Então, não é por acaso que a Bíblia fala tantas vezes de trabalho, para justamente a gente poder passar aqui o resto da noite comentando, tem coisas muito bonitas sobre isso. Mas eu quero parar para contar uma coisa que é da minha área e que eu gosto muito de falar sobre isso, que é a história de um irmão, de um cristão, e você nunca ouviu falar dele, mas você deveria ter ouvido falar dele. E o nome dele se chama Cyprus McCormick. Ninguém deve ter ouvido falar, mas eu vou te dizer que ele foi o primeiro norte-americano a receber uma honraria da Legião Francesa. Quando ele recebeu isso, ele recebeu, no título que deram para ele, disseram que nunca ninguém fez tanto pela agricultura como ele fez. Hoje, o maior centro de convenções do mundo está em Chicago, que se chama McCormick. E o que ele fez? Durante a agricultura, durante mais de 5.000 anos, por que a humanidade passava fome? Porque o grande problema das culturas antigas era a colheita. Por quê? Porque colher era muito difícil, plantar era fácil. Então, o que limitava alguém era o que ele podia colher. Então, o sujeito ele podia plantar, às vezes, uma área enorme, só que na hora de colher ele não conseguia colher, porque você tinha praticamente só um instrumento, que era a foice, como a gente conhece hoje. Então, você vai ver a história
das colheitas é uma história dolorosa, é uma história praticamente de escravidão, de submissão. E o que os grandes reis e imperadores eles faziam? Eles utilizavam os escravos, eles utilizavam os espólios de guerra para fazer essa atividade de colheita. Isso era o limitante do crescimento da população. E esse sujeito chega com 2 cavalos, ele, baseado nesse versículo de Isaías, ele tinha noção de que Deus tinha colocado ele no propósito para poder fazer isso. Ele inventa essa ceifadeira puxada por 2 cavalos, ele vai numa exposição internacional de Londres. Lá todo mundo imaginava que nessa exposição que ia ter uma medalha de ouro, a medalha de ouro ia ser para o maior diamante da época, que era o Koh-i-Noor, que hoje está na coroa da rainha da Inglaterra. Quando ele chega lá, a imprensa toda falou, mas o que esse americano está chegando aqui com 2 cavalos? Ele foi desprezado, aquela coisa toda. Quando ele faz a apresentação e entra num campo de trigo e começa a colher com esses cavalos, ele foi aplaudido e sai com a medalha de ouro. Então, ele inventou aquilo que a gente chama hoje de uma colhedeira. Próximo, por favor, preste atenção, só para você ter uma ideia, eu quero terminar isso. Isso é para quem não é agricultor, isso daí é uma colhedeira de milho. Repara bem a quantidade de milho que ela está colhendo. Imagine se a gente não tivesse essa máquina e eu tivesse que ter uma pessoa para ficar cortando. Olha a velocidade como ela está colhendo o milho. Ela está andando, ela não está parada. Você está vendo ali, aquilo ali é exatamente uma faixa que ela leva, que uma colhedeira leva essa quantidade de linhas de milho que ela está colhendo. Então você imagina a potência que ela tem, a eficiência que ela tem para se colher esse tipo de produto. E o milho hoje é o aço da agricultura. O milho é o frango que você come, é o porco, o ovo, uma série de subprodutos. E ela vai trabalhando nessa velocidade, então, isso para quem não é agricultor, para você ter uma noção como funciona hoje. Ela vai colhendo, ela colhe tão rápido, olha a velocidade que ela está andando, ela vai enchendo o seu depósito, e ao mesmo tempo que ela vai enchendo, o que é? Já vai chegando outro trator ao lado, isso é 24 horas uma colheita de milho, e ela transporta o milho para esse trator, e esse trator manda para o silo e isso vai embora. Eu estou tentando mostrar para você a velocidade que isso acontece em termos dessas colheitas com equipamentos altamente tecnológicos. Da onde veio isso? Isso veio de um cristão, que baseado no livro de Isaías, ele falou o seguinte, olha, Deus me deu um talento para que eu pudesse fazer isso. O que McCormick ensina para mim e para você nessa noite? Que o trabalho é uma forma incrível que eu possa deixar o amor, entregar o amor de Deus às pessoas. Tanto é que depois ele recebe uma série de honrarias, e dentre elas, eu não tenho dúvida nenhuma, no túmulo dele está escrito, isso pelo governo americano que prestou homenagem para ele, que ninguém fez tanto para colocar o pão na boca de um pobre como fez McCormick. Com o quê? Com o dom, com a habilidade que Deus deu a ele para que ele pudesse inventar. Garanto para você que ele fez muito mais do que a Madre Teresa de Calcutá ou qualquer outro programa de qualidade. Por quê? Porque ele levou isso que possibilitou a gente estar vivendo esse mundo que a gente vive. E dentro disso, o que eu acho interessante que você saiba nesse mundo pós-pandemia? Se você pegar aquele círculo que você está vendo ali, no Mapa Mundi, hoje tem mais pessoas vivendo naquele círculo do que no restante do planeta. E aquelas pessoas que estão vivendo ali, Índia, China, Indonésia, o que eles precisam? Comida. E o Brasil tem esse... Não importa que você não esteja trabalhando no agro, não se trata disso, mas o potencial que o Brasil tem para atender a essa demanda e com isso, próximo favor, a gente possa levar essas coisas realmente adiante. Isso aí é só para terminar, para entender qual que é o país que eu e você vivemos. Isso aí são os países hoje no mundo que têm mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, quais são os países que são continentais? São esses aí. Um outro critério, próximo favor, quais são as grandes economias do mundo? Aquelas economias que têm um PIB superior a $1 trilhão. São esses países aí que estão dentro do círculo. Próximo favor, mas não só isso. Quais são os países que têm os grandes mercados internos? Esses países que se encaixam aí dentro. Próximo, por favor. Agora, quais são os países que se encaixam dentro desses 3 critérios? Grandes países, grandes economias e grandes populações. 3. China, Estados Unidos e Brasil. São os únicos 3 países. Desses 3, o que tem fartura de água e sol é o Brasil. Então, se tem um país abençoado,
que eu e você temos que agradecer a Deus por aquilo que Ele deu. Próximo, por favor, é esse país chamado Brasil. E só para você ter uma ideia, apesar disso tudo, próximo, pode passar, tantas oportunidades que a gente tem, isso aí é o resultado, apesar de tudo que a gente tem sofrido, de Lava-Jato e tudo aquilo que a gente tem, os imensos desafios. Dá uma olhada no que é o nosso país. Esses são dados que o Brasil tem desempenhado, isso é performance, isso é número. Né? Não só que nós somos uma das maiores economias, temos uma das maiores áreas, mas olha o tanto de coisa, quer dizer, não é ufanismo, mas é a realidade do país que eu e você temos e oportunidades, o próximo, por favor, de negócios que a gente tem. E se eu pudesse deixar aqui praticamente uma mensagem final para vocês, eu deixaria isso daí. Talvez isso aí é uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos chamado Alabama, chamado Enterprise, no Alabama, e eu achei tão interessante que eu acho que é o único monumento que eu já vi até hoje que é um monumento a uma praga. Alabama era uma cidade, Enterprise era uma cidade, como todo o Alabama, que vivia muito da cultura do algodão. E eles tiveram uma praga, um besouro chamado, tipo do bicudo que ataca aqui no algodão, que destruiu completamente a plantação de algodão deles. E aí eles ficaram sem atividade, foi uma crise econômica tremenda, e eles tiveram que diversificar e partiram para outros negócios, diversificaram. Hoje a Enterprise é uma das cidades mais ricas do Alabama. E o que eles fizeram? Eles foram lá, não sei se você está vendo ali, é uma estátua, e ela está segurando lá em cima um besouro, um bicudo. Eles estão agradecendo aquela praga, aquele problema que eles tiveram, porque através daqueles problemas eles diversificaram e tomaram um outro rumo. Então, se eu tivesse assim alguma coisa para poder falar para vocês, eu acho que a gente tinha que aprender um pouco com tudo isso que a gente falou sobre essa pandemia, as ações que eu tenho que tomar, como eu preciso testemunhar mais, as oportunidades de evangelismo que eu tenho nesse Brasil pós-pandemia. Eu queria só deixar um pequeno vídeo para vocês, que acho que é um vídeo agora, é o último que falta, né? É o vídeo final para me encerrar essa apresentação, e é o que eu acho que é a grande luta que a gente tem que fazer, da liberdade religiosa, a liberdade de crença, a liberdade de poder trabalhar e a liberdade econômica. Vamos só passar esse último vídeo, então, faz favor. Era isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado. Depois, se vocês tiverem mais interesse, aí está o endereço das mídias do Fé e Trabalho. A gente tenta trabalhar muito sobre isso, sobre o tema que às vezes num primeiro momento podem parecer incompatíveis, mas não são. Muito pelo contrário. Mais uma vez, muito obrigado. Doutor Antônio, que aula que tivemos aqui hoje, que bom ouvi-lo. E vem mais perguntas, podemos fazer algumas?
E eu acho que ela, como o senhor falou muito de liberdade, a gente vai falar um pouquinho disso também, acho que a gente até bateu um papinho ali um pouquinho sobre isso, né? Alguém perguntou também sobre essa coisa de direito de propriedade, titulação. O Brasil vive um momento de demarcações de áreas muito grandes para áreas indígenas, o INCRA cada vez mais trabalhando ali, limitando, e a gente tem áreas que não conseguindo passar a propriedade, gente que queria produzir, investir, e está com terra parada. Eu lembro da oração de Jabes, ou de Jabes, que diz: pai, dá mais terra, cara, a terra aqui do lado está improdutiva, dá na minha mão que eu sei o que eu quero fazer. Até que ponto essa demarcação de terra, essa área indígena, a gente tem uma produção agrícola em 56 milhões de quilômetros quadrados e temos 120 milhões quase de quilômetros quadrados em terra indígena. Então a gente tem metade ou menos da metade para produzir, e temos uma demarcação de terra onde o indígena tem que fugir para poder arranjar sobrevivência, porque dentro da área não produz. Não é? Ou seja, ele sai, tem um êxodo hoje do indígena para vir trabalhar no centro urbano, não é? E a terra dele, que está ali, está improdutiva. Como trabalhar com essa conversa, visto que, quando se toca nesse assunto, parece que a gente está tocando as pessoas se reviram, né? Há um movimento que acha que isso é a proteção. Como é que está isso em outros países? Por exemplo, eu gostaria que o senhor citasse o exemplo do Canadá, quando a gente fala de terra indígena. Eu queria que o senhor citasse um pouquinho dessa história para a gente. Bom, nós temos um trabalho muito forte com os indígenas. Há mais ou menos uns 18, 17 anos, eu fui com um filho meu, próximo de uma fazenda nossa, que nós somos produtores de soja, e nós fomos visitar uma aldeia que eu fui levar para ele conhecer, que era uma aldeia que a gente já ajudava muito. E aquela, assim, não sei se vocês estão acostumados a visitar essas aldeias indígenas, é uma coisa... não tem nenhum segmento da sociedade brasileira hoje que vive numa situação tão precária como os indígenas. Eles não têm saneamento básico, eles não têm água encanada, muitos não têm ainda energia, não têm sanitários, é uma coisa assim, altamente degradante. E eu achei tão interessante que meu filho devia ter uns 9, 10 anos, a gente saiu da aldeia, viemos caminhando, ele veio calado, não falou nada, e já estava entardecendo. Na hora que a gente chegou, uma série de colhedeiras trabalhando, colhendo aquela coisa. Ele falou: nossa, pai, como é que a gente pode sair daquela área, do mesmo tipo de terra, e aqui a gente está com uma agricultura de primeiro mundo, e aquele povo lá vivendo daquela maneira, e aquele foi um negócio que me incomodou, aquela observação dele. A partir daí a gente começou, eu particularmente comecei a estudar, procurar conhecer isso, e a gente estimulou, por exemplo, os agricultores indígenas a criarem uma cooperativa, porque na grande realidade é assim, qualquer igreja sempre tem algum movimento com os indígenas. A gente manda missionário, vem alguém aqui, dá um depoimento, mas se nós não resolvemos a questão da liberdade econômica junto aos indígenas, nós não vamos dar dignidade a eles. Hoje todos os indígenas, sem exceção, eles são verdadeiros dependentes químicos do Estado. Todos eles dependem de um Bolsa Família. Isso não é dignidade. E pela riqueza que eles têm. Vou dar um pequeno exemplo para contar para vocês. Você já deve ter ouvido falar daquelas reservas, a Serra e a Raposo do Sol, lá no norte. Eram as regiões mais produtoras de arroz do norte. Não estou nem entrando na questão se aquilo foi correto ou não, serem desapropriados, mas foram, e hoje são reservas indígenas. Ali a área de potencial para plantar arroz era em torno de 100 mil hectares. Era a área, são todas áreas abandonadas, que tinham até máquinas de arroz, tinham os canais de irrigação, tudo pronto. E os indígenas são proibidos de utilizarem aquelas áreas. Só para você ter uma noção, 100 mil hectares, na produtividade que se tem lá, e fazendo 2 safras por ano, você poderia alimentar 19 milhões de brasileiros por ano com arroz. O arroz está caro, que coisa. Nós temos áreas que poderíamos estar aumentando muito a produção de arroz. Por quê? Porque a legislação brasileira hoje não permite. Então, essa liberdade econômica, eles não podem serem exercidas. E não só a questão da liberdade econômica, como a questão do direito de propriedade. A Bíblia é claríssima a respeito do direito de propriedade. Uma das coisas que eu fiquei impressionado, que eu sempre gosto de mostrar uma reunião, um jantar que eu tive, e eu me sentei ao lado de um prêmio Nobel. Eu falei: puxa, que coisa, você está jantando do lado de um prêmio Nobel. E ele era um cristão. E a minha pergunta para ele foi assim: puxa, como é que você compatibiliza, né, a fé com a ciência? Ele falou: olha,
leia, ele chama Vernon Smith, Prêmio Nobel de Economia. Ele falou, você vai lá no meu discurso de agradecimento, que tudo, quando você recebe um prêmio Nobel, você faz um discurso. No meu discurso de agradecimento, eu agradeci aos 10 mandamentos. Falei, os 10 mandamentos? Ele falou, porque lá você tem 2 versículos, quando você fala assim, não furtarás. O que eu estou dizendo? Eu estou dando a noção do direito de propriedade, porque eu não posso furtar algo que pertence a alguém. Então, aquilo tem um direito de propriedade em relação àquilo. Então, veja, uma noção de um prêmio Nobel. E aí é claríssimo que você não tem a prosperidade, você não tem o florescimento humano se você não tem o direito de propriedade. E essa é uma das coisas que falta no Brasil. A gente é complacente aqui, a invasão a gente chama de ocupação, e não é só na área rural, não estou falando porque eu sou agricultor. Você tem aqui, por exemplo, a maioria das cidades brasileiras, você tem gente que não tem titulação. O sujeito está lá num terreno. Então, nós temos que promover uma grande regularização fundiária. Eu sempre gosto de dizer, se você for lá num trecho de Jeremias, há 2.600 anos, Jeremias diz assim, e eu assinei a Escritura. Repara bem isso, há 2.600 anos. Hoje, nós temos milhares de brasileiros que têm um pedaço de chão, que têm um pequeno sítio, que têm uma fazenda, que têm um lote numa cidade, e ele não pode assinar uma escritura, porque ele não foi ainda titulado. Então, essa é a função do Estado, Romanos 13, né? Promover aqueles que fazem o bem e punir aqueles que fazem o mal. E a gente acaba não fazendo isso. Então, esse é um dos grandes desafios. Direito de propriedade é algo fundamental para a gente poder colocar dignidade para todos, porque sem o direito de propriedade, né, algo que você possa chamar de seu, né, juntar sua família a uma mesa, almoçar e jantar com o fruto do seu trabalho, isso é dignidade e é por aí que a gente tem que procurar alguma solução. Queria que o senhor falasse um pouquinho do Canadá, sim. Em relação ao que eles estão fazendo nas terras demarcadas indígenas. Eu fui para o Canadá agora porque a gente está trabalhando muito, tem um projeto que é mal compreendido pela sociedade, que é o direito de uso das terras indígenas. Estava comentando com o pastor Eduardo, só para você ter uma noção, tirar a pecuária, a área agrícola do Brasil hoje é de 54 a 56 milhões de hectares. Então, é isso que a gente usa para plantar, que é essa potência agrícola, tudo que você viu. O que nós temos demarcados em áreas indígenas é 117 milhões de hectares, o dobro da área que a gente usa para ser essa potência agrícola. Então, olha que coisa irônica isso. Mas uma das coisas, e todo mundo agora está combatendo, não, isso aí porque vai explorar as terras, eles vão ficar... Não é eu, né, como branco, entre aspas, que vou ter que dizer, eles que são donos, eles fazem. Se tiver índio que quer continuar caçando com arco e flecha, pescando, ótimo, mas e aquele que quer plantar? E aquele que quer usar suas terras? Deixa. E eu fui para o Canadá, lembrando agora que o pastor Eduardo colocou, por uma coisa tão interessante, porque no Brasil, com essa guerra da Ucrânia, o grande ponto fraco do agronegócio hoje é a falta de fertilizantes que a gente importa da Rússia. E o que acontece? O Brasil tem as maiores reservas de fertilizantes, só que grande parte delas estão próximas a áreas indígenas, e o Ministério Público tem proibido isso. Não estamos nem falando de explorar dentro das reservas indígenas, mas próximo. Um grande projeto que eu fui visitar em Altazes, que é uma das maiores reservas de cloreto de potássio do mundo, está a 8 quilômetros de uma reserva indígena e o Ministério Público proibiu. Então, é tão irônico. Fora da área demarcada. Fora da área demarcada, não é uma área indígena. E eu estou dizendo isso pelo seguinte, na área indígena é terminantemente proibido qualquer tipo de exploração. Agora, olha que irônico, por isso que eu fui para o Canadá, porque o Canadá é o segundo maior fornecedor de fertilizantes do Brasil, depois da Rússia. E nós importamos fertilizantes do Canadá que provém de reservas indígenas dos índios canadenses. Percebeu que estupidez? Eu não posso explorar uma reserva indígena no Brasil para tirar fertilizante, mas eu importo fertilizante que vem de uma reserva indígena no Canadá. Então, é essas coisas que... E aí, um dos projetos que eu mostrei, que eu estava comentando com o pastor, que eles estão assinando agora, que é um projeto de exploração de petróleo com a maior petrolífera do Canadá, que se chama Suncor. Nesse projeto, colocando o barril de petróleo a $55, e hoje o petróleo está a $100 o barril, a $55, uma tribo indígena, eles vão receber 2,5 bilhões de dólares. Aí eu transformei isso, faz 2 semanas que eu estive no Canadá, eu transformei isso no orçamento desse ano da FUNAI.
Esse dinheiro de uma tribo indígena em uma exploração equivale a 21 anos de orçamento da FUNAI, que cuida de toda a questão indígena num continente chamado Brasil. Então, imagina essas dificuldades, essa falta de visão. E o Canadá, que é um governo altamente progressista, governo que os cristãos têm sofrido muito com perseguições, as escolas principalmente lá. Então, inclusive, eles criam lá no Canadá, para vocês terem uma ideia, eles dão isenção de imposto de renda para as empresas que se estabelecerem dentro das reservas indígenas. E aqui você fala um negócio desse, como? E o Canadá tomando um caminho totalmente diferente, né? Muito bom. Esclarecedor, né? Dona Antônio, uma coisa, o senhor falou aqui no meio da palestra sobre gado tanto para judeus como para islâmicos. E a gente tem um problema, esse gado tem que ir vivo, porque eles não aceitam o tipo de abate. O judeu, por exemplo, não vai pegar a carne traseira, ou tem um jeito de abater para os islâmicos. A gente tem condição de mandar esse gado em pé? E se tem, por que ele não compraria, por exemplo, da Austrália, que está do lado dele logisticamente? O que o Brasil pode oferecer nesse sentido, né? Se é que essa pergunta faz sentido. Bom, eu como agricultor, eu sempre brinco. Leia lá depois Gênesis 32, 32. Ali por aquele versículo, o judeu ele não come o traseiro, o judeu ortodoxo, ele não come o traseiro do boi, que é onde está a carne de primeira. O filé, a carne de segunda é o dianteiro, né, que é a carne mais dura. Então, o judeu ortodoxo ele só come a carne de segunda. Então, é excepcional esse mercado para a gente, porque a gente vende a carne de segunda para eles e fica com a carne de primeira para a gente. Mas só para ter uma visão disso. Agora, vou falar uma coisa que para vocês vai parecer meio estranho, porque todo mundo está reclamando do preço da comida com razão. Mas não tem nenhum país no mundo hoje que produza uma proteína animal ou vegetal tão barata como o Brasil. Então é por isso que eles vêm comprar a nossa proteína aqui, muito mais barata do lado da Austrália. Não sei se vocês sabem, a Austrália, que é um dos nossos principais competidores, só para você ter uma noção, o que é o interior da Austrália? A Austrália praticamente ela consegue praticar agricultura nas margens dos oceanos, porque dentro, não sei se você sabe como é que chama? Aqui a gente chama o interior, né, o sertão, né? O sertão, mas o sertão nosso, todo mundo vive, planta, cultiva. O sertão da Austrália é chamado de Outback, ou seja, imagine alguma coisa que é para fora e para trás, tão ruim, não tem água. Se você pegar as reservas de água da Austrália, é mais ou menos igual ao nosso rio Tietê. Para e pensa, um país que é uma potência agrícola, o que ela tem de reserva de água doce é igual ao rio Tietê, que é um rio que a gente nem dá bola para ele, nem liga, mas é o que a Austrália hoje tem de reservas em água. Então, isso mostra o potencial que o Brasil tem. Agora, é uma pena, porque às vezes a gente não valoriza isso, né? E eu digo assim, vou pegar rápido aqui uma história, assim, isso aqui no intuito de... Eu acho que o conservadorismo, o cristianismo, a gente sempre tem esse sentimento de valorizar a terra onde nasceu. E eu acho que isso precisa ter entre os brasileiros, porque assim, esse país ele é incrível. As coisas que a gente vê aqui, que nós temos no Brasil, né, a própria... Que país que acabamos de receber agora, gente do Afeganistão, vocês aqui com gente da Ucrânia, coisa incrível isso. O Brasil não tem restrição, é um país solidário, é um país que recebe. A gente fala muito do excepcionalismo norte-americano, né? Eu vejo claríssimo um excepcionalismo brasileiro também. A gente fala só uma língua, fomos o único que ficamos falando português, a América Latina inteira se dividiu, se picou em vários, nós estamos aqui mantendo, temos cada história, né? A história do Marechal Rondon, uma coisa incrível, que infelizmente a maioria das pessoas, o Einstein indicou o Marechal Rondon como Prêmio Nobel da Paz, né? Então a gente tem tanta história, quer dizer, temos um país incrível e que às vezes a gente não se você pegar a história, olha, leia um livro que o presidente Roosevelt escreveu Pelas Selvas do Brasil. Leia esse livro de um presidente americano elogiando o Brasil e elogiando o Marechal Rondon. Eles se meteram... Só para você ter uma noção, na época, eles tinham um rio que se chamava Rio da Dúvida, e eles não sabiam para onde esse rio corria.
E aí vão criar uma expedição para descobrir para onde ele desaguava. Aí o Roosevelt ficou sabendo disso, falou, nossa, mas nessa época ainda tem isso? Aí ele vem para cá junto com o Marechal Rondon, ele sai aí, o Roosevelt, presidente da maior potência do mundo naquela época, eles se perdem na mata, e aí ele trouxe o Colin Chapman, que era o maior paleontologista, descobridor dos primeiros... Tanto é que você vai no Smithsonian de Nova York, tem um andar inteiro dessa expedição brasileira com plantas nossas, com animais lá dentro sobre isso. Mas só para contar, eles se perderam e da expedição morreu mais de metade e chegou num ponto que a canoa vira, o Roosevelt quebra o fêmur e naquele momento ele estava trazendo uma morfina, ele vira e fala o seguinte, olha, eu vou tomar essa morfina, mas eu quero que você pegue o meu filho, falando isso para o Marechal Rondon, pega o meu filho e eu quero que você tire ele daqui. E o Rondon fala, não, eu vou te tirar daqui, faz uma pequena maca e sai arrastando por 17 dias e consegue achar uns seringueiros lá no Acre saindo desse rio. Essa é a história que ele conta e que pouquíssimos brasileiros sabem dessa história. Quer dizer, nós temos os nossos heróis, não são os macunaínas que vivem falando, ai que preguiça. Tem gente que trabalha, tem gente que construiu esse país que eu acho que a gente precisa resgatar. Muito bom. Doutor Antônio, tem muitas perguntas. Depois, se o senhor permitir, um envio para o senhor responder claro. Algumas. São muitas. Eu gostaria, algumas são recorrentes. Todo mundo perguntando muito sobre a infraestrutura para escoar a produção agrícola, como é que o senhor enxerga esse governo? Parece que a gente teve uma pequena melhora com o Tarcísio à frente do Ministério da Infra, mas isso é real ou ainda é muito pequeno que a gente conseguiu? Qual o tamanho do déficit que nós temos em infraestrutura para escoar a produção agrícola e pecuária? Não, melhorou. Isso a gente não pode negar. Talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas não há como negar, mudou de rumo, o Brasil tomou um outro... Eu não estou aqui fazendo... Estou sendo como agricultor em termos de infraestrutura. Agora, a visão que a gente tem que ter, e eu acho que eu espero que que o próximo presidente possa fazer isso, o segundo mandato do presidente Bolsonaro, é que tem essa visão assim de que não há recurso público para fazer isso. Nós temos que saber utilizar a parte privada para se fazer isso. Então, eu acho que essa visão de ter essas parcerias públicos-privadas é a solução no caso das nossas infraestruturas, porque você pode ter certeza, essas parcerias, isso a gente faz muito no Mato Grosso, tem muitos lugares lá que a gente não tem estrada, e aí você consegue levar isso adiante com essas parcerias. O custo fica mais barato, a qualidade fica muito melhor. Então, eu acho que essa visão a gente tem e eu espero que a gente continue tendo nos próximos anos.